Oi meninos do 8º ano, tudo bem? No vídeo passado a gente falou sobre a sinopse. A sinopse também ela é um processo que você demanda para você entender um pouco mais longo. Levando em consideração sinopse e resumo. No vídeo passado eu te falei sobre sinopse, esse vídeo eu também vou falar para vocês sobre sinopse de uma outra forma, de uma abordagem nova. Tá? Então aqui na sinopse é importante a gente perceber o que é essa sinopse. Eu elenquei para vocês aqui 3 pontos, só que dentro desses 3 pontos você consegue compreender fazendo relação com o vídeo passado, mas eu trouxe para que você consiga consolidar um pouco mais, tá? Então eu vou deixar para vocês aqui essa descrição que eu botei para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, volte o vídeo para você conseguir ler, para ficar um pouco mais nítido na cabecinha de vocês, tá? Então, a quem se destina essa sinopse? Eu também falei no vídeo passado, mas aí eu resumi para você aqui, para ficar um pouco mais claro. Então essa sinopse, ela vai ser referida para um público em geral. Existe sinopse que ela é para um público específico, como sobretudo de ficção, por exemplo, para quem vai fazer aquele processo fictício ali, e aí para depois passar para o público. Só que aqui, em geral, essa sinopse ela é a abordagem do grupo geral, que é justamente para o leitor conhecer essa história e para você convencer o leitor de que aquela história é uma história boa e que ele vai conseguir se interessar por ela, tá? As características da sinopse, do texto da sinopse, na realidade, eles podem variar de muitas formas, como eu botei no primeiro ponto, né? Ele vai variar de qualquer maneira. Não existe uma regra de fato. Alguns autores dizem que a sinopse ela tem que ter no máximo 500 caracteres, ou seja, 500 letras envolvendo já os espaços. Mas isso aí vai variar um pouco, mas no mais são 500 caracteres. E aí dentro dessas 500 letras você vai ter que convencer esse leitor de que essa história ela é uma história fantástica, que ele vai se interessar por ela, tá? O segundo ponto é que você pode fazer essa sinopse de uma maneira muito fácil e uma maneira muito direta. Fazer a sinopse não é um processo fácil, mas ela vai se tornar fácil a partir do momento que você consegue envolver várias características que eu vou mostrar para vocês lá na frente, tá? A linguagem da sinopse, como eu já falei no vídeo anterior, ela não precisa ser uma linguagem rebuscada, ela precisa ser uma linguagem clara e objetiva. Claro que você não vai usar clichês aqui, palavras que todo mundo usa, né? Frases que todo mundo usa, mas você tem que ter originalidade para fazer o seu texto, tá? Que esse, no caso, seria a sinopse. Os primeiros passos para elaborar uma sinopse que eu elenquei para vocês é o seguinte: para você conseguir construir, você já tem que pensar quem são os personagens principais dessa história. Toda história tem pelo menos um personagem principal. Então você já tem que saber quem é esse personagem principal e perceber ali quais são as características desse personagem principal, tá? E aí eu vou mostrar também para vocês 2 pontos lá na frente dessa situação dos personagens, tá? Onde e quando vai se passar essa história. Você precisa saber, sobretudo se for um filme, por exemplo, histórico. Se for um filme histórico, é muito importante você mostrar para o leitor o ano, o momento em que se passa aquela história, para que ele consiga fazer relação do ontem com hoje, daquela época com agora, entendeu? É importante você fazer isso. E o conflito ele é muito importante, porque se você não mostra o conflito dentro da sinopse, o leitor não vai se interessar tanto pela tua história. Então é importante que você tenha que trazer para dentro da sinopse o conflito, tá? Eu vou te dar umas dicas aqui nesse primeiro slide de como você fazer essa sinopse. Primeiro que você tem que ser breve, né? Breve não significa que você tem que escrever 2 linhas, não. Mas você tem que ser breve e claro, dentro do teu texto de sinopse, tá? O texto ele precisa ser envolvente e original. O que é isso? Se você costumar usar palavras de dentro do próprio filme para sinopse, ele se torna não muito original. Então você tem que criar palavras, frases, textos, para que a pessoa se sinta um pouco mais interessada naquilo. Para isso existem os sinônimos, para que você consiga fazer essa relação, tá? Essa primeira linha da tua sinopse, ela é um dos fatores preponderantes para que o leitor se interesse. Então a primeira linha é um dos processos mais importantes, tá? A valorização dos personagens. Se você não consegue valorizar o personagem principal da tua trama, como é que o leitor vai se interessar por aquilo? Então é preciso você valorizar isso.
Os adjetivos e hipérboles que eu te mostrei, que eu te disse que ia te falar sobre os personagens, é justamente isso. Se você usar adjetivos e hipérboles para os personagens principais da tua obra, você vai conseguir conquistar cada vez mais esse leitor. Lembrando que esses adjetivos são as qualidades em que esse personagem ele vai trazer para dentro da trama. E as hipérboles são os exageros. Entretanto, você não precisa fantasiar muito as coisas, a não ser que a tua obra peça isso. Mas quando você bota incomparavelmente, exageradamente, algo que traga para dentro a característica do personagem algo de exagero, dentro do limite, é perfeito. Mas se você elevar muito isso, já não se torna muito fictício de uma obra que não é tão fictícia assim. Aí você já acaba escorregando um pouco, tá? Os testes de leitura que eu acho muito importante é você fazer não apenas uma sinopse, e fazer várias sinopses, porque você consegue comparar qual delas ficou melhor, e aí você consegue fazer uma escolha muito mais acertada. E lembre, sempre que você fizer uma sinopse, peça para alguém ler para você, para saber se essa pessoa se interessa. E aí você consegue fazer os ajustes necessários, tá? Eu tenho um outro slide aqui para mostrar para vocês de como se produzir um pouco. Tem muita gente que diz que storyline, do termo de inglês, é a mesma coisa que sinopse. No geral de fato, a mesma coisa. Só que a gente tem que entender o contexto que a gente está. Brasil, exterior, tá? Mas no mais, é esse mesmo caminho, tá? Então, na sinopse ou storyline, de fato, é um rascunho, ou seja, ele vai fazer um rascunho do roteiro. O roteiro é a trama toda em que se passa a história, seja ela no livro, em filme, enfim, dependendo da obra que você vai fazer, tá? Então vai ser ali um rascunho desse roteiro, o qual você vai formar essa sinopse. E aí esse texto ele precisa ser claro e fluente, ou seja, direto, objetivo, sem fazer enrolações, tá? O objetivo, como eu te mostrei no processo anterior, no slide anterior, ele é um processo de escrita muito clara, tá? Ele precisa ser interessante, por isso que ele precisa ser um texto original, porque você consegue trazer isso dentro da sua própria linguagem, tá? E aí eu trouxe o terceiro ponto para você, que ele precisa ter uma representação primária do roteiro, ou seja, como é que você vai fazer uma sinopse fora do roteiro? Não tem como, você tem que pegar o roteiro como base para poder fazer a sinopse, tá? O segundo ponto que eu trago para você, isso aqui é um autor que fala sobre isso, mas aí eu vou meio que traduzir para vocês aqui, é que dentro da sinopse você tem que elencar esses 4 tempos, esses 4 processos aqui, né? Que é a temporalidade, ou seja, aquilo quando vai se passar, né? A localização, como eu te disse que é muito importante, você onde é que passa essa história, o percurso dessa ação, ou seja, onde começa, onde tem o meio, onde tem o fim, e o desfecho, que no caso, o resultado do conflito que você colocou dentro da sinopse, tá? Sem dar spoiler. Na sinopse, você não revela o desfecho, tá? Mas você traz indícios para que o leitor consiga se interessar mais para ler aquela história, aquele filme, ver aquele filme e não procurar outro de repente. Aqui é mais um resumo sobre o que eu te disse. Então, para que serve essa sinopse? Essa sinopse ela vai fazer uma linha de roteiro. Essa linha de roteiro, que eu te disse que tem o roteiro principal, né, o roteiro maior, que de lá que você vai tirar essa sinopse, ele existe dele uma linha. E essa linha você precisa seguir. Existem filmes que começam pelo fim. Ué, mas como começa pelo fim? A gente tem exemplos de filmes aí em que a criança nasce velho, por exemplo. E aí a gente tem um processo inverso do que acontece dentro da normalidade dos filmes, por exemplo. E aí, mesmo assim, você precisa seguir essa linha de roteiro, tá? Aqui, deixa eu te mostrar esse último slide aqui, é que quando a sinopse está boa. E aí, quando você lê esses pontos que eu enumerei aqui para você, você vai entender que essa sinopse está boa ou não. O objetivo do cliente, no caso, é o leitor, aquele que vai se beneficiar dessa obra, tá? Eu não vou ler todos esses aqui, senão o nosso vídeo vai ficar muito grande. Mas se você puder, você volta o vídeo e leia todos esses pontos que eu mostrei para você aqui e tente fazer o exercício que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Bye bye, see you. Até mais.